Vamos seguir aqui. Realmente é complicado, né, Edgar? Eu ouço ele descrevendo aí cada um dos candidatos. É um negócio. Ninguém tá muito bem no Brasil hoje em dia, mas o Rio de Janeiro, assim, tá de parabéns, porque realmente. Primeiro, uma situação econômica, assim, devastadora, né? Um estado quebrado, né? A gente acompanhou já aí nos últimos meses, professores deixam de receber, o negócio tá muito grave. Você tem a segurança pública, bom, não precisa nem falar, intervenção federal, mas que também parece que não está dando muito resultado. E olha os quadros que a gente tem que escolher aqui, sabe? Sem necessariamente nenhuma crítica pessoal a nenhum deles, mas, pô, Márcia Tiburi, sabe? Parece que o PT rifou, né, o estado do Rio, colocando uma candidata que é uma fanática do lulismo, que não tem muita chance de ganhar, que faz um papelão, como, não sei se vai ser comentado aqui, da questão do... Eu vou comentar. Você vai comentar? Então, do Romário? E ela entrou agora no Partido dos Trabalhadores como um ato revolucionário, né, em prol do nome do ex-presidente Lula. Né? Como crush do Lula, tudo. Mas não é só, né? Você pega outros candidatos também, Garotinho, sabe? Com a história que a gente já conhece. Olha, será que Romário é um governador, um gestor, assim, também? Eduardo Paes. Tá se colocando. Ele acaba aparecendo como um nome mais... vamos ser sinceros, consciência, né? Mas enfim, é uma... Mais de consciência. O cara foi prefeito do Rio de Janeiro, o que o Eduardo Paes fez quando foi prefeito? Exato. Pelo amor de Deus, eu não colocaria ele para ser o zelador do meu prédio. Eu não sei se isso também fica meio claro, né, assistindo, que é em decorrência desse estado de coisas na política, desse modelo, né, da política brasileira. Isso tem que ser reformado. Isso, você viu o Viga falando? Muitos deles estavam juntos há pouco tempo e agora se separam. Aqui em São Paulo também, o Caio vai avançar um pouco mais a respeito do debate para o governo aqui de São Paulo, mas também é isso, você pega ali SCAF, você pega o próprio Dória, você pega o Márcio França, né, que são os, digamos, políticos profissionais, os caras têm uma postura, sabem se comunicar ali, o resto tem uma visão ou muito sonhadora e irreal das coisas, ou um despreparo que se mostra incrível também, né? Mas o Dória diz que não é político, né? O Dória é político? Gestor. Uma figura robotizada também, respondendo meio mecanicamente as coisas. E ele estava achando que ia ser uma coisa muito fácil, ia ser muito fácil se eleger, né? E tá vendo já o Dória aqui em São Paulo que a corrida tá disputada entre ele e o SCAF, né? Não vai ser... Vamos falar campanha dura pela frente. Vamos falar, eu vou Caio. avançar para o debate de São Paulo, mas o Joel levantou aqui a bola, só vou cortar porque foi um momento que assim, é cômico, mas no fundo é trágico. Agora, um ponto alto do debate do Rio foi a Márcia Tiburi falando assim, olha, a gente tem que ter consciência para as coisas e tal. Aqui, por exemplo, entre os candidatos ao governo, não tem um negro. A gente precisa de mais negros na política. Aí o Romário na hora levantou e falou, não, peraí, eu sou negro. Aí ela ficou meio com cara de pazza, ainda mais, e aí seguiu o jogo. Mas falando aqui do debate em São Paulo, aconteceu ontem à noite, foram os debates estaduais. O maior alvo foi esse que você que está com a gente com imagens vê. O João Dória, o candidato do PSDB. E era esperado, né? Já era esperado. Ele está tecnicamente empatado com o candidato do MDB, o Paulo Scaff, em 21%, o Scaff 22%, então tecnicamente os dois estão empatados aí com a margem de erro para mais e para menos. Então já era de se esperar que ele e o Scaff seriam os maiores alvos e assim aconteceu. Só que o Dória foi um pouco mais, porque o Dória cometeu alguns erros quando entrou na política como gestor. O gestor que colocou o pezinho ali para ver se a água estava fria, ele teve a eleição no primeiro turno, ele fez uma leitura para si próprio. Bom, já entrei, já consegui, já entendi como é que funciona isso daqui. Aí comprou briga com o padrinho político dele, o Geraldo Alckmin, e aí tentou ser o candidato à presidência do próprio PSDB, não deu certo, se deu por satisfeito com o governo do estado e abandonou a prefeitura de São Paulo. E esse foi o calcanhar de Aquiles do Dória na noite de ontem, o Joel, porque eu tava falando com o Edgar que me perguntou, mas ele me deu as costas pra mim. Não, eu tô ouvindo tudo. Todo ouvido, Caio, eu tô aqui 100% em você, tá rapaz. Vendo, era só pra não perder a piada. Obrigado. Todo mundo pegou no pé do Dória nessa questão de que ele abandonou a prefeitura antes de 1 ano e meio à frente do executivo da capital paulista e tal, e ele sempre se defendeu, disse que não, porque houve um anseio dos eleitores, houve um anseio do próprio partido dele pedindo que ele fosse o candidato ao governo, e por isso ele estava acatando a um pedido e não uma vontade própria, uma vontade do ego. Outros pontos... Clamor, mas que um homem abnegado, né? Realmente ele abriu popular. Mão da prefeitura que ele queria manter pelo clamor popular, exigiu, né? Não foi por vontade dele, foi pela vontade dos outros, e eu admiro muito o João Dória por essa
Obrigado, cara. Agora, o ponto alto foi a professora Lisete dando uma dura, passando uma descompostura nele. Se você fizesse isso na escola, na universidade, você não seria aprovado, você seria considerado um mau aluno. Teve vários outros. Eu separei aqui, por exemplo, o Marcelo Cândido do PDT questionou o Dória sobre a segurança alimentar. E aí falou, olha, eu me lembro aqui, para quem não se lembra, houve uma tentativa do Dória, enquanto prefeito de São Paulo, da tal da farinata, que era aquelas bolinhas de alimento próximo ao vencimento. Uma delícia. O Dória se defendeu e falou, não, isso você tá mal informado, quem inventou isso foi a Zilda Arnes, que era a fundadora da Pastoral da Criança e tal, então não me venha tocar nesse assunto. O Dória tentou brigar com o Luiz Marinho pra pegar aquela parcela de eleitorado que é totalmente contra o PT, então ele quis cativar esses caras, e aí falou o seguinte, ó, Luiz Marinho, seu partido é horrível, quem não tá preso tá com tornozeleira. Aí o Luiz Marinho tocou assim, mas no PSDB também tem corrupção, também tem o Paulo Preto, falou dos ex-diretores da Dessa. O Aécio, ficou nesse embate. Agora, o ponto alto de todo o debate foi o embate entre Dória e Márcio França. O Dória falou o seguinte, Márcio França, o senhor muda muito de opinião, tá mudando inclusive sobre a questão da caça aos javalis no estado de São Paulo. E aí o Márcio França não deixou barato e respondeu ao Dória. Olha, eu não mudei de ideia não, viu, João? Quem muda de ideia constantemente é você. 43 vezes você prometeu para mim e para todos os paulistanos que você cumpriria o seu mandato e seria o melhor prefeito de São Paulo. Você disse na minha convenção o seguinte, presta atenção, João, presta atenção. O Márcio é uma liderança extraordinária. Uma parte considerável da minha vitória eu devo a esse homem aqui. Um privilégio ter um aliado com esse porte, com essa dimensão e com a seriedade. Quem é que mudou de ideia, João? Fui eu que mudei de ideia? Eu não mudei de ideia, João. As minhas ideias são as mesmas desde que eu comecei a fazer política. E eu não mudo. Eu faço porque gosto, tenho vocação, não traio os meus amigos, não mudo as minhas posições e, acima de tudo, não traio o povo. Olha lá. Agora um detalhe também a ser destacado é esse clima de estádio, né? Que cada vez mais, no dos presidenciáveis, que aliás tem outro, a gente vai falar ainda no programa, tem outro hoje dos presidenciáveis, mas dos presidenciáveis tinha um comportamento assim, né? Mais comedidos. Agora virou meio uma várzea, assim. Eu acho que esse até certo ponto é bom, dá uma temperatura ali, as pessoas se interessam mais e traz... Por que a gente assiste debate, né? A gente assiste debate, é pra só saber as propostas de um candidato? Não, eu posso ler um programa, por que eu tô ali assistindo eles falando? Porque eu quero ver o comportamento, eu quero ver o elemento humano, eu quero ver o conflito ali, então, quer dizer, isso mas os debates são válidos quando eles acrescentam e revelam algo, tornam as sobre claras a pessoa, claro. Sobre a pessoa, exato. Porque a briguinha pela briguinha, às vezes fica uma coisa tão... Não, daí sem propósito, infantil. Tem muita gente que só quer ver o circo pegar fogo, isso não leva a nada. Agora, um pouco de conflito é bom. Agora, voltando aqui, pensando sobre a corrida de São Paulo, o Dória chegou na prefeitura com uma ideia de, com muita rapidez, resolver diversos problemas, uma ambição muito grande de chegar, quem sabe, à presidência, não deu certo, então está tentando o governo. Deixou a prefeitura cedo demais, não conseguiu realizar muito do que ele vinha trazendo como ideia, como proposta, a ideia de que, nossa, tudo vai ser diferente agora que o Dória, o gestor, chegou aqui. Tudo não está diferente. Tudo não está diferente. As pessoas estão muito, acho que da cidade de São Paulo estão muito decepcionadas com ele, embora no estado inteiro ainda se acredite, ainda se tenha como ideal essa coisa da pessoa que não é o político tradicional, é alguém que traz uma cabeça empresarial, uma cabeça da meritocracia, uma cabeça do crescimento de ir atrás. Não é à toa que quem que está liderando é o Dória e o SCAF, que é da Fiesp, que também representa isso, representa esse mundo mais empresarial, essa ideia de que nós, o estado de São Paulo, é o estado que produz, que trabalha, e quem for eleito vai ter que encarnar esses valores. O Dória estava achando que ia ser muito fácil para ele encarnar isso nessa corrida, tá vendo que tem competição aí. E o SCAF também tem um calcanhar de Aquiles, né? Se o do Dória é ter abandonado a prefeitura, ter mudado muito do que ele falou, o do SCAF é ser o candidato do MDB, né? O candidato do Temer. Isso foi trazido também no debate. Foi. Bastante gente perguntou isso, questionou, falou, olha, o próprio Márcio França falou, SCAF, eu quero tirar uma dúvida. Nas últimas eleições de 2010, o senhor concorreu pelo meu partido e agora está aí no MDB. O senhor acha que fez uma boa troca? O Temer é um homem honrado aos seus olhos e ficou batendo muito nessa tecla. Ele sempre fugiu, né? Sempre fugiu, não respondeu, não deixou claro, mas também perguntou
perguntou o seguinte, apesar de você ser diferente, ser um empresário, você pertence ao MDB e vai ter que governar com o partido aqui. Você acha que o modelo do Rio de Janeiro se implementaria aqui? Aí citando o Eduardo Paes, citando o Cabral e tal coisa. Exato. Então acaba sendo também ninguém quer estar muito perto do Temer, né? Não é exatamente um nome que inspira aí o eleitorado a te apoiar. Mas, bem ou mal, é isso que o paulista gosta. Ele quer um empresário, ele quer alguém que traga essa ideia do trabalho, da produção, do crescimento para governar, para gerir o Estado. E vai ser muito difícil. O Márcio França, que é o nome da antiga política aqui do Estado, acho que a única cara dele é essa, no fundo. O único valor que ele encarna é isso, essa negociação de bastidores da política. E ainda mais pro Marinho, que representa o PT, que não tem entrada muito boa aqui. Então, eu acho que a corrida deve continuar entre os dois, Dória e Scaff. E essa